Você sabia que existe o português brasileiro e o português europeu? Sabia, né? Português europeu, evidentemente, o falado em Portugal, e o português brasileiro falado, logicamente, aqui no nosso país, no Brasil. Por exemplo, lá em Portugal, eles utilizam a palavra gênero. Aqui no Brasil, nós utilizamos a palavra gênero. Gênero com acento agudo, gênero com acento circunflexo. A reforma ortográfica, inclusive, veio exatamente para unir, para juntar, para que tanto possamos falar uma quanto outra. Observe, então, que gênero e gênero têm a mesma escrita. A essas palavras nós chamamos de homônimas homógrafas. Homo, iguais. Nimos, nomes, grafo, escrita. Então, são palavras que têm a mesma escrita. E também podemos dizer que elas são homônimas heterófonas. Hetero, diferente, grafo, heterófonas, desculpe aí, fono, som. Então, as homônimas homógrafas heterófonas são aquelas que têm a mesma escrita, porém, sons diferentes, beleza? Porém, hoje não falaremos sobre isso. Hoje falaremos sobre palavras parecidas, não iguais. Por exemplo, retificar, que significa corrigir um erro, e ratificar, que significa confirmar, afirmar o que foi dito antes. Por exemplo, suponhamos que você cometa um erro no seu trabalho e aí chegue ao seu supervisor, chegue ao seu superior e diga: quero me retificar, ou seja, quero corrigir o erro. Ou, se for o contrário, você teve um acerto e quer confirmar aquilo. Não, eu confirmo o que eu disse, eu ratifico as minhas palavras. Muito bem. Hoje veremos apenas algumas, para que você não perca tanto tempo aqui à frente do computador ou de seu celular, que grave algumas palavrinhas só. Então veja só, uma pequena listinha aqui. Despercebido, desapercebido. Observe que aqui ainda há desprovido, desprevenido. Olha só, tudo iniciado por des. Esse des tem o significado de sem. Por exemplo, eu estou desatento, eu estou sem atenção. Então, tiremos esses elementinhos daqui, tiremos os prefixos daqui e teremos o que sobra. Então, despercebido significa aquilo que passou sem perceber, sem ser percebido. Então, por exemplo, aquilo que passou sem atenção. Suponhamos que um pai tenha um problema com o filho, seu filho teve um problema de relacionamento, ou seja lá o que for, e o pai não percebeu isso. Então podemos dizer que o problema do garoto ou da garota passou despercebido, passou sem atenção. E desapercebido provém do verbo aperceber, pouquissimamente utilizado aqui no Brasil, cujo significado também pode ser, olha aqui, ó, provido é o particípio, como apercebido também é, como prevenido também é. O que é particípio? É aquela palavra terminada em ado ou ido que tem relação com o verbo. Por exemplo, objeto perdido. Vem do verbo perder, alguém perdeu o objeto. Então, apercebido vem do verbo aperceber, você não sabe o que significa, porque é um verbo pouquissimamente desconhecido, mas tem o mesmo significado desses dois aqui, ó. Provido, provém do verbo prover. Acabei fazendo um jogo de palavras sem querer aqui. Provido provém de prover. O provém entrou de gaiato aí no meio, qualquer dia falaremos sobre ele. Aí é o verbo provir, que significa vir de algum lugar, tá? Não tem relação com o que estamos estudando hoje. Prover significa abastecer. Eu abasteço o tanque do meu automóvel. Então eu posso usar o verbo prover, não falaremos sobre ele hoje também, que é um pouco mais complicado, tem duas conjugações, no presente tem uma conjugação, nos outros tempos outra, vamos pensar nele em outra ocasião. Vamos falar hoje apenas do verbo abastecer então. Muito bem, eu abasteci o tanque do meu automóvel, então o tanque do meu automóvel está abastecido, eu fui prevenido, beleza? Muito bem. Então, desapercebido tem qual significado? Aquilo que não foi abastecido, aquilo que não teve a conjugação do verbo prover.
Por exemplo, eu esqueci a carteira em casa. Então, eu aqui estou desprevenido de dinheiro, eu estou desprovido de dinheiro, então eu estou desapercebido de dinheiro. Beleza? Qual é o nosso interesse hoje? Parônimos. Então tá. O que significa despercebido? Sem atenção. Alguma coisa não foi percebida, alguma coisa foi despercebida. O que significa desapercebido? Aquilo que não teve o abastecimento devido. Eu estou sem dinheiro, eu estou desapercebido de dinheiro. Só mais um detalhe. Isso eu preciso falar, porque é mais utilizado. O verbo prover, certamente você não utiliza no dia a dia. Mas esse verbo aqui, ó, que é prevenir, utilizamos bastante. Tem que tomar cuidado, porque prevenir é com E. Já vi muita gente escrevendo prevenir. Sabe por que essa falha? Porque quando você conjuga o verbo prevenir, você fala eu previno. Espero que você se previna, com I. Então acaba pensando que aqui também tem que ser I. Não. O verbo é prevenir. Portanto, com E. A conjugação é outra história, falaremos sobre isso também quando estudarmos verbos. Beleza? Então, ó, primeira parte, morreu. Segunda parte agora. Quero falar sobre o dois parônimos novamente. Observem que há duas letrinhas diferentes aqui. Arrear e arriar. Essas palavras, inclusive, quando ditas muito rapidamente, podem até parecer homônimas perfeitas. Porque aqui, quando é usado o E, principalmente aqui na nossa região, eu sou do norte do Paraná, Londrina. A nossa região tem o costume de usar o E muito parecido com o I. Nós não falamos eu sou londrinense. Nós falamos eu sou londrinense, como se fosse um I no finalzinho. Então pode ocorrer isso. A pessoa pode se equivocar e falar aqui arriar. Eu vou arriar o cavalo, vou pôr arreios no cavalo. A pronúncia tem de ser arrear, com o E forte. E o parônimo arriar. Qual o significado? Arrear, pôr arreios no cavalo. Observe que o verbo pôr manteve o acento circunflexo. A reforma ortográfica tirou muitos acentos diferenciais, aqueles acentos que diferenciam uma palavra de outra. O verbo pôr manteve o acento circunflexo. Então, o cidadão que trabalha no sítio, o dono de vários cavalos em sua fazenda, quando põe os arreios, ele arreia. Todo verbo terminado em EAR tem a conjugação idêntica do verbo passear. Então eu digo, eu passeio, eu devo dizer, eu arreio os cavalos, você arreia os cavalos. Já o verbo arriar, terminado em I, que aí tem conjugação como qualquer verbo terminado em IAR, como copiar, significa fazer descer alguma coisa. Ou baixar ou abaixar. Essas duas palavras são sinônimas em 99% dos casos. Ele baixou a bandeira, ele fez a bandeira baixar. Ele abaixou a bandeira, ele fez a bandeira abaixar. Ele arriou a bandeira, ele fez a bandeira arriar. Só no sentido, por exemplo, quando o governo baixa uma lei, quando baixa alguma coisa de imposto, você conhece muito bem, você sabe muito bem o que acontece, aí não é abaixar, aí é só baixar. O governo baixou um decreto, o governo baixou uma lei. Nesse caso, não é sinônimo. Falaremos qualquer dia também sobre isso. Bem, então, arriar é parônimo de arrear. Conjugação: eu arrio a bandeira, você arria a bandeira. Aproveitando esta palavrinha parônima, quero falar sobre o antônimo dela também. Arriar, fazer descer, fazer baixar. Hastear com H e E, olha só, e não I, é fazer subir. Eu fui escoteiro grande parte da minha adolescência, fui chefe escoteiro, fui presidente do Grupo Escoteiro Verde Vale por 2 anos. Lá no Grupo Escoteiro, não só no Grupo Escoteiro Verde Vale, mas em todos os grupos escoteiros do mundo,
quando a reunião se inicia, há o hasteamento da bandeira brasileira ou do país do qual o cidadão faça parte. Você escutou bem o que eu falei? Há o hasteamento. Sentiu? Olha o vício que nós temos aqui na nossa região. Ó, usar como se fosse i. É hasteamento da bandeira e não hasteamento, porque o verbo é hastear e não hastear. Tudo bem, então, no início da reunião, o escoteiro pega a bandeira e diz: chefe, a bandeira está pronta para hastear. O que é que o chefe escoteiro, que é o adulto, deve dizer ao escoteiro? Escoteiro, pode hastear, porque o escoteiro hasteia a bandeira. Então ele pode falar: escoteiro, hasteie a bandeira, porque é terminado em ear. E aí o escoteiro deve dizer: sim, chefe, eu hasteio a bandeira. Aí no final da reunião, a bandeira que está lá no alto do mastro deve descer. Então o escoteiro deve fazer a bandeira descer. Ele diz: chefe, a bandeira está pronta para ser arriada. E aí o chefe diz: escoteiro, arrie a bandeira. Olha a diferença. Hasteie é do verbo hastear, arrie do verbo arriar. Eu arrio a bandeira, faço-a descer. Eu hasteio a bandeira, faço-a subir. Você arria a bandeira, você hasteia a bandeira. Certo? Então, arrear, arriar, duas palavras parônimas também. Temos mais dois exemplos aqui. Dois exemplos bem fáceis, bem tranquilos, utilizados no dia a dia. O verbo deferir, diferente do verbo diferir. Acabei de utilizar uma palavra parecida com um deles. A palavra é diferente, então difere da outra. Diferir significa diferenciar, que pode ser tanto escrito com C cedilhado quanto com C e I. Então eu tanto posso falar o verbo diferenciar quanto o verbo diferenciar. E aí, evidentemente, haverá uma conjugação diferente também. Diferenciar, eu diferenço, você diferença. Diferenciar, eu diferencio, você diferencia. Certo? Bom, o parônimo deferir significa conceder. Então, por exemplo, você vai até a Polícia Federal, pede um passaporte que você quer viajar pela Europa, vai aos Estados Unidos, vai até o Paraguai comprar algumas coisas. Não, no Paraguai você não precisa de passaporte. Tá? E aí a Polícia Federal vai deferir o seu passaporte ou indeferir o seu passaporte. Ou seja, concederá o passaporte ou não concederá o passaporte. Coloquei essas duas palavras porque é muito comum ouvir novamente o E como se tivesse som de I. O cidadão fala em termos de deferir o passaporte, acaba se equivocando e falando diferir o passaporte. Não, diferir significa diferenciar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deferir, então, é conceder, diferir, estabelecer uma diferença. E a última por hoje, que há uma lista muito grande de parônimos. Depois você vai entrar lá no gramaticaonline.com.br e vai analisar a listinha que é lá, tanto de homônimos quanto de parônimos. Dois verbos bastante usados no dia a dia: soar e suar. Soar, olha aqui, ó, significa produzir som. O sino soou 3 horas na igreja. E suar significa transpirar, significa produzir suor. Muito bem. O que você tem que pensar bastante antes de falar é a conjugação. Se você utilizar o verbo soar, que é produzir som, o certo é eu sou. Quando eu falo alto, minha voz soa. Ela produz um som forte. E o verbo suar é eu suo. Cuidado, não vai sair por aí falando que você soa. Ai, eu soo demais. Não, não. Você soa demais quando você fala alto, quando você fala forte.
Tá? Então, eu suo do verbo transpirar, você sua do verbo transpirar, eu sou de produzir som, você soa de produzir som. Chega por hoje, né? Alguns parônimos só para você entrar em contato. E aí, se entusiasmou, quer estudar mais? gramaticaonline.com.br para ver a listinha de homônimos e parônimos. Beleza? Bons estudos e até a próxima.